Graça e paz, meus queridos. Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje nós vamos estar meditando na Palavra de Deus em um texto bastante conhecido em Mateus, está registrado lá em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22, que é Jesus anda por sobre o mar. Onde está escrito assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E, prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo, ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o admiraram, dizendo: verdadeiramente és filhos de Deus. Bom, meus queridos, estamos diante de um texto da Palavra de Deus que fala muito aos nossos corações, muitas verdades bíblicas para ser extraída desse texto. Um texto que nós lemos, mas sempre que nós estamos lendo, nós temos a oportunidade de crescer e de aprender com Jesus desse texto. Esse texto fala de um acontecimento em que os discípulos estavam à deriva em alto mar. Eles estavam sem Jesus. Depois, Jesus aparece e eles não reconhecem Jesus. Eles estavam o tempo todo com Jesus, mas eles não reconheceram Jesus. Mas uma outra coisa que acontece nesse texto é que Jesus ele se identifica. Jesus ele diz: não tem mais, não tenha medo, sou eu. Aí Pedro, ainda querendo ter certeza que realmente era Jesus, Pedro diz: se tu és o Senhor, então manda que eu vá até aí. Aí Pedro foi até Jesus. Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro vai até Jesus. Mas, meus queridos, nessa caminhada do barco, essa trajetória, nesse pequeno espaço entre o barco e Jesus, Pedro, no meio do caminho, começa a afundar. Veja o que o texto nos fala e o que nós podemos entender desse texto. É que em meio à caminhada, muitos têm tirado os olhos de Jesus. Muitos têm tirado o olhar de Jesus em pouco tempo, na trajetória, na sua caminhada com Cristo.
muitos têm tirado o olhar de Jesus. E tirar o olhar de Jesus é muito perigoso. Não podemos, não devemos tirar os nossos olhos de Jesus. Precisamos continuar olhando firme para Jesus. Em meio a toda e qualquer turbulência, precisamos continuar olhando firme para Jesus. Os nossos olhares não devem de jeito nenhum se desviar de Jesus. Nesse texto nós podemos observar que existe uma tempestade que foi estabelecida ali, o barco estava à deriva. E Pedro, ele começa a olhar, ele vai olhando para Jesus, em determinado momento, os seus olhos estão fitados em Jesus, para saber e ter certeza que era Jesus que estava ali, mas ele acaba reparando para a força do vento, reparando para a força das ondas, o tamanho das ondas do mar, e ele acaba se perdendo na sua caminhada, nessa trajetória entre o barco e Jesus. E nós precisamos continuar firme olhando para Jesus. As tempestades sempre virão. Tempestades sempre vão existir. Desde quando nós nascemos, que existem tempestades em nossas vidas. Existem momentos difíceis, existe caos, seja ele social, seja ele de doenças, seja ele de financeiro, sempre existirão caos, dificuldades, tempestades. Mas que nós precisamos sempre estar olhando para Jesus. Nós não devemos, em momento algum, tirar os nossos olhos de Jesus. Muitos têm olhado para a força do vento. Muitos têm olhado para o tamanho, a altura das ondas que sobrevêm. E têm se frustrado, têm parado pelo meio do caminho, têm afundado. Tirar o olhar de Jesus afunda. É porque Jesus, ele é a causa de permanecermos caminhando. É porque é Jesus que nos dá condições de permanecermos caminhando. E caminhando sem afundar. Caminhando sem naufragar. Quem está com Jesus, quem anda olhando para Jesus, quem tem os seus olhos fitados em Jesus, não naufraga. O nosso foco precisa ser Jesus. Precisamos estar focados em Jesus. As pessoas têm olhado para tantas coisas, as pessoas têm desviado os seus olhares para tantas coisas, têm tirado o olhar de Jesus, têm supervalorizado as coisas, têm olhado só para si, têm olhado para as suas necessidades, têm se incomodado apenas com o seu bem-estar, mas não têm olhado exclusivamente para Jesus, tem desviado os seus olhares de Jesus. Continue firme olhando para Jesus. Continue em meio às tempestades da vida, continuemos sempre firme olhando para Jesus. Nesse texto aqui, Jesus diz: vem Pedro, e Pedro vai. Ele cumpriu a ordem de Jesus, ele obedeceu o chamado de Jesus, indo até Jesus, mas no caminho, nessa trajetória, como já falamos, ele acaba naufragando, ele acaba afundando, ele começa a afundar. O autor aos Hebreus, capítulo 12, o versículo 2, vai dizer assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Olhando firme para Jesus.
é o que a palavra de Deus nos orienta, é olhar firme para Jesus. O nosso foco é Jesus, o foco do ser humano precisa ser Jesus. Aqueles que um dia entregaram as suas vidas para Cristo precisam continuar focados em Jesus. O problema é que o foco das pessoas tem mudado. O problema é que as pessoas têm outros focos. E muitas vezes Jesus não é mais o foco. Diante de uma situação difícil, tira-se o foco de Jesus. O sistema do mundo, ele trabalha para isso, para tirar o foco das pessoas de Jesus, para tirar Jesus do centro. Jesus precisa ser o centro das nossas vidas. Precisamos ser cristocêntricos. Jesus no centro das nossas vidas, Jesus entronizado em nossos corações, Jesus na dianteira das nossas vidas, independente dos momentos difíceis, independente de toda e qualquer situação. Como já dizemos. Então, mas quando Pedro ele vai até Jesus e ele começa a afundar, veja só uma outra coisa que nós podemos observar, retirar desse texto, é que a misericórdia, o amor, a graça e a misericórdia de Jesus, de Deus, sobre a vida do ser humano. Vejam a graça. Pedro ele é alcançado pela graça de Deus. Quando ele começa a submergir, a afundar, ele grita por quem? Mestre, ele grita por Jesus. Ele grita por Jesus, mas Jesus imediatamente lhe disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondeu-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Começando a submergir, ou seja, a afundar, gritou: "Salva-me, Senhor." Olha aí agora a ação de Jesus, a intervenção de Jesus, olha o amor, a graça de Jesus demonstrado ali por Pedro. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Olha que Jesus estendeu a mão para Pedro. E Jesus ele estende sempre as suas mãos para todos aqueles que clamarem por ele. Jesus está pronto a estender as suas mãos para todos aqueles que crêem, todos aqueles que tiverem focado nele, todos aqueles que acreditarem nele, que confiar nele. Todos aqueles que continuar confiando e crendo nele, Jesus está sempre estendendo as suas mãos para tirar de todo e qualquer abismo, para livrar de toda e qualquer situação que foge da possibilidade humana. Veja, meus queridos, como o amor, a graça e a misericórdia de Deus tem nos alcançado todos os dias das nossas vidas. O amor, a graça e a misericórdia do Senhor tem nos alcançado. Jesus não disse para ele, não criticou ele, Jesus não fez pouco caso, não disse: porque vem, eu não mandei você vir. Não, no momento em que ele clamou, Jesus estava pronto. Jesus é Deus e está pronto a estender as suas mãos para todos aqueles que clamarem por ele. Continue crendo, continue clamando a esse Deus, porque por certo ele irá estender as suas mãos para nós. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando, te abençoando, hoje e para todo sempre. É no nome santo de Jesus. Deus te abençoe.